O Tribunal de Julgamento da Assembleia Legislativa de Santa Catarina afastou no sábado Carlos Moisés, do PSL, do cargo de governador do estado. A vice-governadora, Daniela Rainer, atualmente sem partido, foi mantida no posto, assumindo interinamente a chefia do executivo local. O afastamento do governador ocorreu no curso de um processo de impeachment aberto pela Assembleia Legislativa. Ele e Daniela foram acusados de crime de responsabilidade depois que um ato administrativo autorizou aumento salarial a procuradores do Estado. Tanto a defesa de Daniela quanto a defesa de Moisés dizem que a decisão administrativa apenas seguiu decisão judicial que determinou a equiparação salarial entre procuradores de justiça e procuradores da Assembleia Legislativa. Para conversar sobre o caso, a TV Conjur convidou as advogadas Ana Cristina Ferro Blasi e Karina Cufa, responsáveis pela defesa da governadora interina Daniela Rainer. Bom, primeiro, Ana e Karina, sejam muito bem-vindas. E poderiam, em primeiro lugar, explicar, para quem não conhece o caso, quais foram as acusações contra a Daniela? Bom, foram 3 acusações. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, com a doutora Karina, enfim, vamos tentar explicar um pouquinho do que aconteceu aqui em Santa Catarina. Eram 3 imputações contra a Daniela, nós vamos falar só da vice-governadora, que era nossa cliente, né? É nossa cliente. 3 imputações. A primeira delas, que ela teria, quando assumiu a vice-governança no início desse ano, durante 15 dias, se omitido no dever de liminarmente suspender a verba de equivalência que tinha sido concedida aos procuradores em outubro de 2019. Então, essa era uma acusação. A outra acusação é que, em fevereiro, ela já não estava mais no cargo, ela deveria ter agido porque o governador Moisés deu uma entrevista, e nessa entrevista ele teria defendido a legalidade desse ato, e a acusação queria que ela também se manifestasse publicamente sobre essa questão. E a última questão é assim, incrível a acusação, mas que ela, por ocasião da primeira denúncia, do primeiro impeachment que foi vetorizado na Assembleia, ela teria feito uma defesa defendendo a legalidade desse ato. Esse impeachment foi arquivado em fevereiro e depois renovado, que foi esse que foi julgado agora. Então, a acusação dizia que no momento em que ela faz uma defesa e ela defende a legalidade do ato, ela encampa o ato, usando, por analogia, a teoria da encampação do mandado de segurança. Então, essas eram as 3 imputações contra ela, imputação de conduta, e nós provamos que todas elas eram condutas atípicas e, portanto, não havia materialidade do delito. Acho que a Karina pode explicar um pouco mais, além disso. Tiago, uma satisfação falar com vocês no Conjur. Sempre bom aqui poder esclarecer ainda mais um caso tão importante como esse de Santa Catarina. Como a doutora Ana Blasi já passou, tentaram imputar a vice-governadora, agora governadora em exercício, uma omissão dolosa, né, como eles intitulavam, por ela não ter simplesmente suspendido liminarmente um ato administrativo que dependia de um processo administrativo. E como qualquer advogado sabe, para se tomar qualquer decisão administrativa em cima de um ato que depende de um processo, não se pode fazer assim sem nenhum embasamento. Então, a Daniela Rainer, ela tomou a decisão que lhe cabia quando recebeu um ofício dizendo de uma suposta ilegalidade do ato, e eu digo suposta porque esse ato está em discussão no judiciário, então depende ainda de uma decisão do judiciário para dizer se o ato é legal ou ilegal. Então, Daniela, ao invés de liminarmente suspender esse ato, até porque dependia de um processo, ela oficiou o responsável pelo ato para que esclarecesse se era o caso de suspensão ou não. Então, ela foi prudente, ela foi proba no seu ato e não teria nada mais o que fazer. Como foi no final que ela tomou conhecimento da existência do ato de equiparação salarial dos procuradores, ela tomou essa providência e saiu do cargo. O governador, então, tomou posse, né, retornou de férias, voltou ao cargo,
e a partir daí ele não tomou nenhuma providência e ela não teria mais como tomar, porque já tinha assumido o cargo de vice-governadora. Simplesmente foi isso, né? Então, ficamos até surpresa com a inclusão dela nesse processo de impeachment, que não teria um ato ilegal por parte de Daniela Rainer para ser apurado. E, felizmente, no julgamento de sexta-feira, ficou evidente isso pelos votos extremamente técnicos dos desembargadores que compuseram aí a comissão mista do julgamento do impeachment. A defesa sustentou, entre outras coisas, a tese de que a Daniela não tem responsabilidade sobre o ato administrativo e que vices sequer podem ser responsabilizados quando assumem temporariamente a chefia do executivo. Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre essa estratégia da defesa? Porque o caso é curioso justamente porque o governador foi afastado e a vice não. Então, queria saber um pouco sobre como foi a estratégia da defesa. Bom, eu posso começar falando e depois a doutora Karina. Acho que assim fica bom, né, para a gente fazer um bate-bola, assim. Eu inicio, a doutora Karina me complementa. Ótimo. Em relação a essa tese, o que acontece, Tiago? É um caso de duplo impeachment. No Brasil, pelo que nós temos conhecimento hoje, é Santa Catarina e Amazonas, que tem essa questão da possibilidade de um duplo impeachment. E aí, na linha de sucessão, no nosso estado, enfim, é o presidente da Assembleia que assume, né? Então, uma tese que nós levantamos desde a primeira defesa apresentada é que a vice, ela só poderia ser impeachmentada por ato, conduta praticada no exercício do cargo. Né? Então, há uma dúvida, essa questão ainda não foi elucidada, a gente comentava antes, no início, antes da gente começar, a lei é muito antiga, é de 1950, anterior à Constituição, foi recepcionada, houve a filtragem feita pelo Supremo Tribunal Federal, na DPF 378, mas é ela que está em vigor e ela tem muitas inconsistências. Uma delas é essa, que não prevê o impeachment contra vice. Fala de presidente, fala ministro do Estado, mas não fala especificamente de vices. Então, essa é uma tese que a gente pretendia levantar, mas que, ao final, não foi necessário, porque a denúncia foi rejeitada. Bom, é interessante falar isso, porque não só esse caso, aqui em Santa Catarina nós temos 2 impeachments, né? O primeiro que tratava dessa equiparação salarial entre os procuradores do Estado e os procuradores da Assembleia Legislativa, e o segundo que trata dos respiradores. Por incrível que pareça, a Daniela foi inicialmente incluída, né, na representação do pedido de impeachment, no impeachment de respiradores, sendo que no segundo caso, sequer ela tomou posse, né, ficou como governadora interina, nem que seja por um dia, nem que seja por uma hora. Então, é importante muito a abertura desse questionamento, justamente por conta disso. Não é como no processo eleitoral, que como uma compra de voto, um abuso do poder econômico, alguma coisa assim, acaba influenciando a chapa, e a chapa inteira tem que cair, jurisprudência pacífica, não tem o que discutir em relação a isso. Agora, num processo de impeachment, você ataca uma pessoa que está no mandato, o ato foi praticado durante o mandato, e tem que atacar simplesmente aquele que produziu o ato e não está vinculado ao vice. Então, não tem como ter um processo de impeachment da chapa. Né? No caso dos respiradores, de forma acertada, a Assembleia afastou a Daniela, né, no primeiro julgamento que teve, que foi em relação à permanência ou não, de quem que seria a permanência ou não no processo de impeachment, e ela foi afastada justamente por isso, porque durante a pandemia toda, ela não praticou um ato sequer. No caso do subsídio dos respiradores, ela esteve no ato durante 10, 15 dias, mas nesse período, ela não poderia e não teria como rever todos os atos administrativos de natureza continuada. Então, não teria sentido. Imagine em qualquer situação, em qualquer governo de estado, prefeitura, ou até mesmo na presidência da República, que o vice, ao assumir interinamente por poucos dias, tivesse que rever todos os atos administrativos. Isso até, além de lógico, é impossível.
Então, Daniela não teria como fazer essa revisão dos atos. E foi isso que a gente questionou em relação ao primeiro, em relação ao segundo, porque ela em nenhum momento esteve no exercício do ato, então não teria como responder. E nós entendemos que o impeachment ele tem que recair sobre o governador, seja ele exercido de forma interina ou não, né? Mas sim na qualidade de governador, na qualidade de presidente da República, e não o vice-presidente simplesmente por compor uma chapa. Então, a linha de defesa era nesse sentido. Há uma disputa de narrativas a respeito da constitucionalidade desse aumento, desse ato administrativo. De um lado, a acusação fala que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já reconheceu a inconstitucionalidade desse aumento. Por outro lado, há uma decisão que transitou em julgado, determinando que houvesse essa equiparação entre os salários dos procuradores de justiça e os procuradores da Assembleia. Essa equiparação é ou não é constitucional, no fim das contas? É constitucional, e explico por quê. Porque na nossa Constituição estadual existe um dispositivo, que é o 196, que garante essa equiparação. Esse dispositivo nunca foi, a constitucionalidade dele nunca foi questionada, em momento algum, ele está rígido. Então, é com base nele que se requereu a equivalência, o pagamento da verba de equivalência, que nada mais é do que o pagamento do teto. Porque o que aconteceu? Quando houve o aumento do teto de ministro do Supremo, no início do ano passado, todas as carreiras jurídicas tiveram esse nivelamento nos estados de 90,25% do teto de ministro. A Procuradoria-Geral do Estado aqui não teve garantido esse aumento, porque não é automático, precisava de determinação do governador. Então, foi por isso que a Associação dos Procuradores fez um requerimento nesse mandato de segurança coletivo, que já tinha transitado em julgado, que ele já tinha coisa julgada garantindo a equiparação, para dizer, olha, a Assembleia ganhou, o Tribunal de Contas ganhou, a Procuradoria-Geral da Justiça ganhou, o Tribunal de Justiça ganhou, e nós de carreira jurídica não ganhamos. Então, vamos fazer valer o 196, que já está garantido numa decisão judicial antiga, transitada em julgado. O desembargador, ok, problema nenhum, realmente existe coisa julgada, não houve rescisória, está valendo, manda pagar. Foi isso que aconteceu, né? Eu acho que é importante entender. Se, porventura, o 196 da Constituição Estadual vier a ser declarado inconstitucional no futuro próximo, em uma ADI, com efeito erga omnes, ok, mas não é o caso, ele está em vigor ainda. E aí a discussão é essa, se houve uma inconstitucionalidade superveniente em razão da emenda constitucional de 2003 ou não, se o regime de subsídio modificou o regime de pagamento que tinha sido garantido lá na eficácia da coisa julgada, que era de 2004, subsídio de 2010, se tem prescrição. Então, as questões jurídicas, elas são complexas, estão sendo discutidas no processo judicial, que ainda não foi julgado. Então, a discussão de atribuir ao governador ou à vice a ilegalidade de um ato é muito controversa. Não existe uma certeza absoluta de que esse ato foi ilegal, entendeu? É isso. Acho que a doutora Karina pode complementar. Exatamente. Ainda temos que esperar uma decisão judicial em relação a isso. E quando a gente fala de impeachment é um processo tão de exceção, é um processo que só pode ser acionado num caso gravíssimo. E aqui estamos tratando de uma suposta constitucionalidade ou não, de uma aplicação da lei, que fica até difícil de analisar aí do ponto de vista de uma ilegalidade, de uma improbidade, se é que houve, porque há uma discussão judicial, não sabemos qual que vai ser o resultado. Inclusive, no julgamento, desembargadores defenderam até a tese jurídica em relação a isso, e fica muito difícil sustentar o impeachment. É muito temerário pensar tanto no impeachment quanto numa ação de improbidade, porque aqui não temos um ato grave, e ainda, quando a gente pensa num prejuízo ao erário, num dano que haja à coisa pública, aqui fica muito fácil de se resolver, porque como são servidores públicos, né, e qualquer
pagamento que seja feito a mais, caso o judiciário entenda posteriormente que esse pagamento foi indevido, tem como ser ressarcido facilmente, né? Não é uma licitação irregular para uma empresa, não é uma despesa que foi realizada que não tem como ter a reparação, né? Então, tudo isso aí mostra que o ato, né, em si, o ato de uma forma geral, e mais ainda em relação a Daniela Rainer, que não praticou nenhum ato, que não tem fundamento para o impeachment, né, nesse primeiro caso. Entendi. Nesse sentido, levando em conta que o aumento sequer pode ser considerado inconstitucional, o processo todo é ancorado em uma acusação vazia? Há alguma materialidade? É justamente isso que foi discutido, né? Que a acusação era totalmente vazia, infundada, controversa, complexa, e o que se falou muito, até comentei, a gente comentou aí antes de começar o nosso programa, em relação à natureza jurídica do crime de responsabilidade, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir no Brasil, porque nós estamos vendo uma tendência de aumentarem os números de impeachment, provavelmente agora nas prefeituras isso vai acontecer, e o prefeito que não tiver a maioria na Câmara poderá, num soluço qualquer, se ver impeachmentado, né? Então, acho que nós vamos, no Brasil, vai ter que ter, a comunidade jurídica vai ter que ter uma atenção enorme a essas faltas graves cometidas pelos políticos, a natureza jurídica do crime de responsabilidade. As pessoas, é muito abstrato, as pessoas não têm, e não é do nosso direito, é muito baseado no direito norte-americano. Então, a gente não está acostumado a entender essa abstração do crime de responsabilidade. Não tem nada a ver com crime propriamente dito. Tem a ver com uma falta grave política praticada pelo agente político no exercício do cargo. Então, por exemplo, mentir, o executivo mentir perante o legislativo, numa CPI, por exemplo, falta política gravíssima. Nos Estados Unidos, eles chamam dos impeachable offenses, que são as ofensas autorizadoras da abertura de um impeachment. Por exemplo, o abuso de autoridade. A gente viu agora o impeachment contra o Trump. O que era? Ele é uma denúncia de uma suposta vazamento de informação na época da campanha. Então, vejam que não é propriamente um crime, como a gente tem a ideia de um crime do Código Penal. E também é interessante que se usa subsidiariamente o Código de Processo Penal, né? E aí o que a gente vinha falando, a lei precisa ser revista urgentemente. Acho que isso o Congresso vai ter que se debruçar muito rapidamente sobre a elaboração de uma nova legislação sobre isso, sob pena de nós termos aí um parlamentarismo branco sendo efetivado no Brasil nos próximos anos. Eu assino embaixo o que a Ana disse, realmente a gente precisa ter um movimento no sentido de regulamentar melhor o impeachment, porque ele é vago. A gente viu que em cada estado é de uma forma, né? No Rio de Janeiro foi propiciado oportunidade de defesa prévia, aqui já foi indeferido. Então, a gente fica sem um regramento uniforme, traz isso uma absurda insegurança jurídica, e inviabiliza aí com que a gente tenha, de fato, a segurança de um sistema democrático. Quando falamos em democracia, é justamente proteger aquele que foi eleito pelo povo, né? É resguardar o resultado da eleição. E quando vemos, né, uma situação, nos deparamos com uma situação em que o legislativo, insatisfeito com a condução do executivo, seja por qual motivo for, tenta tirar do poder aqueles que foram legitimamente eleitos, isso causa um problema extremamente sério. E sério ao ponto de termos que não só remediar, resolver o problema que aconteceu em Santa Catarina, né, mas justamente levar essa reflexão, esse pensamento, para que haja uma devida regulamentação do caso. Como bem a Ana disse, se nós deixarmos isso ocorrer como quase ocorreu aqui em Santa Catarina, e de certa forma ainda está ocorrendo, nós teremos aí em diversos municípios
né, que aí não se noticia tanto quanto foi noticiado nos estados, diversas formas de parlamentarismo branco, onde o que foi eleito, né, os eleitos pelo executivo não possam exercer o mandato sem desagradar o legislativo. Então isso é uma interferência muito grande nos poderes e nos preocupa absurdamente, inclusive, né, como juristas, como advogadas, como cidadãs. A Daniela foi mantida no cargo, mas o Carlos Moisés acabou sendo afastado. Vocês acreditam que ele também é inocente e alvo de um processo injusto? Assim, eu particularmente não posso falar, eu não conheço exatamente a conduta dele, eu não posso falar, a gente trabalhou só na defesa da Daniela. O que se espera é que o processo, isso foi falado, eu particularmente falei aquele dia na Assembleia, no dia do julgamento, que o processo está pronto, não tem necessidade de diligência, não tem necessidade de produção de prova, nem testemunhal, nem pericial. Então, o que se espera é que ele seja julgado muito rapidamente. Eu imagino que o advogado de defesa do governador abra mão dos prazos de defesa, enfim, e peça o imediato julgamento. Então, se imagina, e isso foi dito, inclusive, pelos desembargadores componentes do tribunal. Então, se imagina que o julgamento de mérito seja pautado para poucos dias, muito rapidamente. E aí, dependendo, bom, aí o quórum é diferenciado, é possível, sim, que volte o governador, que a governadora atual volte a ser vice-governadora e o titular volte à pasta, ou não, aí tudo depende da definição do tribunal, mas a gente imagina que seja um prazo muito curto, em razão desses fatos que eu trouxe. Concordo com a Ana, né? A nossa missão já foi cumprida, nós tínhamos a missão de manter a Daniela no cargo, né? Não esperávamos que ela pudesse aí assumir o governo nesse momento, né? Acabou acontecendo, e o resultado que for acolhido agora, que seja no retorno dela à vice-governadoria, ou a continuidade, né, de forma efetiva e não interina no governo do Estado, para nós, qualquer um dos dois é um resultado positivo, que o que a gente queria mesmo é que não pudesse ser feita nenhuma injustiça, né, e no caso, defendendo a nossa cliente, seria tirá-la, né, do cargo na qual foi eleita de forma legítima pelo povo. Então, nosso objetivo já foi alcançado e desejamos aí que, né, nesse processo seja sempre alcançado a justiça, né, a legalidade e que nenhuma arbitrariedade seja alcançada, independente do resultado. Esse processo de impeachment ele acabou ganhando fôlego depois que o governo foi alvo de uma segunda acusação, que a gente já comentou rapidamente, que diz respeito à compra de respiradores que teriam sido adquiridos por preço superior ao de mercado. Hoje saiu um relatório da Polícia Federal inocentando o governador, e esse caso também envolveu a Daniela, mas acabou sendo arquivada a acusação contra ela. Do primeiro caso, a gente já falou, a defesa da Daniela considera, portanto, injusta a primeira acusação. Nesse caso, o envolvimento dela também foi, de certo modo, injusto? Houve uma espécie de má-fé por parte da acusação de envolver a Daniela nesse caso dos respiradores? Totalmente. Tanto é que ela foi preliminarmente afastada pela comissão especial. A Daniela, na pandemia, não ocupou o governo do Estado em momento algum. Então, aí vem aquela tese que nós nos referimos no início, né? Ela jamais poderia ser impeachmentada sem ter ocupado o cargo de titular. O vice-governador não tem atribuições compatíveis com eventuais faltas graves ou gravíssimas no exercício do cargo, não está no exercício do cargo. Então, e além disso, ela, quando soube pela imprensa de possíveis problemas em relação à compra desses respiradores, hospital de campanha, ela expediu ao todo 14 ofícios do gabinete da vice-governadora a vários órgãos de controle pedindo providências. Então, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim, vários. Foram 14 ao todo. Então, além dela não ter exercido o cargo, ela comprovou com documentos que atuou publicamente no sentido de pedir
providências e apurações. Então, assim, se porventura ela fosse incluída nesse segundo impeachment, seria, assim, escancaradamente uma manobra política que nem mesmo a Assembleia, no caso, poderia sustentar, né? Era impossível. A prova era escancaradamente a favor da vice-governadora. Em relação a esse segundo impeachment, de fato, não tinha sequer a mínima consistência para a manutenção dela, né? É muito pior do que o primeiro, justamente por ela não ter exercido o mandato. E ela acabou, como a Ana disse, praticando atos muito além do que lhe competia, né? Porque o dever de fiscalização dos atos do governador está mais para a Assembleia Legislativa do que para a vice-governadoria, né? Então, não teria aí por que a Assembleia Legislativa imputar a ela um ato que lhe seria, né, cabível. Então, em relação ao segundo, estamos bem tranquilas, satisfeitas com a vitória já ocorrida, né, de exclusão da Daniela do processo de impeachment. No caso do governador, a tentativa de envolver ele com a compra dos respiradores foram conversas entre outros investigados que acabaram sendo adquiridas em operações de busca. No caso da Daniela, por que eles chegaram a acusar ela? Pelo simples fato dela ser vice ou teve algum indício? Porque das peças que eu li não apontam o envolvimento dela. Então, me parece que é só por conta dela ser vice. Está correto? É isso. Por isso a importância daquela tese que a gente se referiu. Entendeu? Assim, ela precisa definir exatamente quais são as condutas possivelmente impicháveis, para que não haja essa dúvida e que aí não possa acontecer o que acabou acontecendo aqui. Eu acho que é importante também, Tiago, falar o seguinte, que nesse ano difícil que a gente está vivendo, com todos esses problemas políticos aqui, o Estado parou. Né? Então, e Santa Catarina é uma joia, assim, é um estado que está todo arrumadinho, e isso é uma pena enorme. A gente vê um estado tão pujante em comparação com os outros do Brasil ter ficado estagnado durante essa disputa política tão acirrada que a gente está vivendo. Então, além de tudo, o resultado de sexta-feira, ele acomoda um pouco isso, porque nós sabemos que ou ficará Moisés ou ficará Daniela, mas aqueles que foram efetivamente eleitos, e isso é um respeito à democracia representativa. Então, nós estamos muito satisfeitas por termos conseguido manter em Santa Catarina da forma como foi, mas o poder do voto popular. Eles foram eleitos com 72% do voto popular. E isso é muita coisa que não pode ser colocada embaixo da mesa pelos poderes constituídos, entendeu? Então, acho que a nossa vitória, ela foi grande também por conta disso, não só no sentido de manter Daniela no cargo, mas por manter o respeito à democracia representativa aqui em Santa Catarina. Bom, não tenho muito o que complementar aqui, mas de fato foi isso que aconteceu. Eles tentaram trazer a jurisprudência da Justiça Eleitoral, que fala que independente do ato praticado pelo titular ou pelo vice, a chapa responde, mas são situações totalmente distintas. Né? No processo eleitoral, o outro componente da chapa, ele é beneficiado para aquele resultado, né, eleitoral, e por isso que a jurisprudência na Justiça Eleitoral, ela acaba trazendo tanto o titular ou o vice, né, independente de quem tenha praticado o ato, né, e acaba se resultando na derrubada da chapa. No caso do processo de impeachment, ou qualquer outro processo de natureza administrativa, ele tem que ser feito de forma individualizada. E aí volta aquela questão, nós precisamos, de fato, de uma regulamentação mais a fundo, mais detalhada em relação ao processo de impeachment, para que essas injustiças não aconteçam. Por mais que Daniela tenha se livrado de 2 processos de impeachment, estar dentro de um processo de impeachment, ser notícia de que está respondendo um processo de impeachment, é um dano extremamente alto. É um dano à imagem, é um dano político, é um dano emocional. Então,
isso a gente tem que tentar evitar, que pessoas totalmente inocentes, que não tenham praticado absolutamente nada, entrem num processo desse, tenha que despender tempo, dinheiro, emoções, né, para responder por algo que sequer praticou. Então, a situação aqui de Santa Catarina foi uma situação que trouxe à luz essa problemática grande e a necessidade de regulamentação do processo de impeachment, e a preocupação que a Ana trouxe realmente é relevante. Nós não podemos, por um ato qualquer, paralisar um estado, município, enfim, tem que pensar de uma forma muito responsável, e o processo de impeachment tem que atacar atos graves e gravíssimos, não atos que se tem até dúvida da legalidade. Então, esse é um fato que realmente preocupa e que tem que vir à discussão de uma forma muito recorrente, até que a gente tenha aí, de fato, essa regulamentação do processo de impeachment. Levando em conta que a Daniela agora não responde mais a nenhum processo de impeachment, há algum próximo passo ou esse já é um assunto encerrado? Bom, ela está na interinidade do governo, aguardando a definição em relação aos processos em que o governador Moisés ocupa a parte passiva e, dependendo, ela ficará como governadora até 2022 ou ele voltará e ela voltará à sua posição de vice-governadora. E não tem muito o que dizer em relação a isso. Exatamente. Do ponto de vista jurídico, nossa missão foi cumprida com total êxito. Bom, Ana, Karina, muito obrigado. Se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas as perguntas eram essas. Então, muito obrigado pela entrevista. Obrigada também, Tiago. Acho que a gente explorou bastante. Estamos à disposição. É uma discussão muito complexa. Não é em meia hora que a gente vai esgotar esse tema, mas fica um convite aqui para toda a comunidade jurídica pensar, escrever e produzir artigos jurídicos que possam subsidiar aí os próximos processos. São vários no Brasil, já em andamento. Eu acho que é importante a gente falar também a questão técnica dos votos proferidos pelos membros do tribunal, os desembargadores componentes do Tribunal Misto. Embora o processo de impeachment seja político-jurídico, aqui a gente teve uma análise muito técnica, muito. E isso, o convencimento dos desembargadores, que é uma posição muito diferente da posição dos parlamentares, que vem com um discurso político, como é natural da atividade que cada um exerce, mas isso fez toda a diferença no processo, no julgamento do processo, né? E o que eu falei lá também, para concluir, é que a sanção, se fosse recebida a denúncia, era o afastamento provisório, que é a sanção final, caso ficasse comprovada o cometimento da falta grave e do crime de responsabilidade. Então, ela já seria sancionada agora, em tese, se ela tivesse sido afastada, por até 180 dias, para, ao final, eventualmente, ela ser absolvida. Então, o dano já teria sido praticado à democracia, à representação popular. Então, são todas nuances assim, muito complexas e sofisticadas de um processo muito grave e que não pode ser banalizado. Acho que essa é a minha preocupação, que esse processo não seja banalizado no Brasil. Vai ser um desastre se isso acontecer num futuro próximo, né? E a gente precisa ter essa preocupação. Muito obrigada, um grande abraço, uma boa tarde. Tiago, de fato, nós da comunidade jurídica é muito importante ter um veículo como o Conjur noticiando isso, a importância, a necessidade de discussão desses temas. Como a Ana Blasi disse, são 180 dias, até 180 dias de julgamento no processo. Imagine uma situação temerária de uma alteração completa. Imagine sair o governador e a vice, assumir o presidente da Assembleia, que é de outro grupo político, trocar todas as secretarias e depois retornar, depois de alguns dias, retornar ao governador, à vice-governadoria e terminar com a continuidade administrativa, né? Então, é um processo que acaba tendo reflexos gravíssimos
e que precisa muito ter essa discussão, essa análise, para evitar que causam verdadeiros prejuízos ao erário, né, à população. Porque imagine, se está discutindo aí, no caso em que tratamos, um aumento, né, uma equiparação salarial, que até o judiciário não apontou ainda se é legal ou ilegal, e se coloca uma outra pessoa no poder que faz uma troca completa de secretarias, de mudanças do plano de governo em si, e aí depois de alguns meses retorna o governador anterior porque de fato não tinha nada que ser apurado. Então, essa situação, essa temeridade, essa inconstância, essa ausência de continuidade administrativa prejudica bastante. Então, precisamos refletir muito para que o processo de impeachment não seja banalizado, usado em qualquer motivo, para qualquer situação, e isso, de fato, enfraqueça a democracia. Se as pessoas foram eleitas para aquele cargo, que elas possam exercer, a não ser em razão de cometimento de falta grave, gravíssima, ou crime de responsabilidade. Sempre prevalecendo um afastamento judicial. E por que nós, não só por sermos advogadas, defendemos tanto assim, uma decisão judicial, mas porque vimos na prática a responsabilidade e a forma da condução dos votos do judiciário. Nos trouxe muita segurança por conta da tecnicidade, né, da forma que um processo completamente político, né, um processo de impeachment é um processo político, por ter um tribunal misto, ou seja, 5 desembargadores de um lado, 5 deputados de outro, e o presidente do Tribunal de Justiça para empatar. Nós vimos que o voto proferido pelos embargadores teve uma tecnicidade absurda, e isso trouxe segurança ao nosso processo, porque sem esses votos não teríamos o mesmo resultado. E por conta de uma satisfação política, o interesse político, não é o interesse nem da sociedade, mas o interesse de alguns membros da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então, fica aqui para reflexão, convidamos aí, né, todos os advogados, juízes, promotores, enfim, toda a comunidade jurídica que tem interesse de tratar desse tema para abrir os olhos da necessidade de uma melhor regulamentação, e ficamos aqui também à disposição para compartilhar, né, nosso aprendizado com todo esse processo. Muito obrigada e agradeço demais também a equipe do Conjur, que sempre com muita gentileza, né, tem participado, né, inúmeras vezes eu pude participar também de consultas importantes, né, de entrevistas importantes, que é um canal que sempre, de forma antenada, nos atualiza, né, e nos ajuda a atualizar. Muito obrigada.